E com relação, então, às análises dos resultados, tá? Observem que para os 3 protocolos, né, no momento, no teste de controle em que não houve a contingência, né, de abertura de link, os tempos médios ficaram bem próximos, né, a 16 milissegundos. Tá? No entanto, no momento em que houve a contingência de abertura desse link, tá, é que verificou-se, então, essa grande diferença. Para os protocolos PRP e HSR, foi uma diferença que realmente inexpressiva. No entanto, para o RSTP, houve uma grande disparidade com relação ao teste de controle. Tá? Por que disso? Por que desse tempo tão elevado? É isso que nós vamos analisar agora. Tá? Então, verificou-se a perda de 35 pacotes sample velo. Multiplicando essa quantidade de 35 pacotes perdidos pelo tempo entre frames aí de 208 microsegundos, nós chegamos ao tempo de 7,69 milissegundos para a recomposição da rede. Percebam que esse tempo é bem menor do que os 50 milissegundos usuais teóricos, né? Implicando, então, em um RSTP otimizado, ou chamado Enhanced RSTP. Tá? Com relação ao parâmetro do Loss Rate Level, né, parametrizado lá no nosso IED, se multiplicar os 15% pelos 80 pacotes, pelos 80 pontos por ciclo, tá? Percebam que o máximo que o IED permite perder são 12 pacotes. Tá? Nós perdemos 35, então essa perda real foi bem maior do que o máximo configurado. Dessa forma, a proteção ela ficou inibida. Tá? Então, é possível a gente perceber que esses 364,17 milissegundos aqui, na verdade, ele é uma soma, né, do tempo de recomposição da rede, mais o tempo de reativação dessa proteção, e aqui está uma parte muito importante, mais o tempo de atuação. Tá? Então, está aqui um exemplo aí de como que a gente fez para poder calcular essa perda de pacotes, né, utilizando o software Multim Sample Velos, que ele atua realmente como um multímetro de sample velos, tá, realizando diversas análises aí dos frames sample velos da rede, dentre eles, né, além de oscilografias, harmônicos, questão de erros. Tá? Então, quem quiser, né, tem uma versão free, tá, desse software lá no nosso site. Tá? Então, através dele que nós percebemos aí a perda de 35 pacotes. Tá bom? Bom, então aqui um exemplo gráfico, né? Os tempos médios de trip numa rede sem a contingência, no grupo de controle, ficou em torno aí de 16 milissegundos para os 3 protocolos. Tá? No entanto, né, os tempos médios de trip numa rede com a contingência de abertura do link, perceba a grande disparidade com relação ao RSTP. Já para o PRP e a HSR, a diferença ficou inexpressiva. Né? Para ficar mais fácil ver isso, né, fizemos esse gráfico aqui da diferença entre os tempos médios de trip. Então, para o RSTP, deu 347 milissegundos, PRP e HSR, uma diferença inexpressiva. Tá? Então, para a gente concluir, tá, foram então avaliados, né, os tempos médios de trip, nesse estudo de caso. Para o RSTP, o tempo de recomposição foi de apenas 7,69 milissegundos, implicando no enhanced, né, no protocolo otimizado, né, e houve a perda aí de 35 pacotes, a proteção ela foi inibida, tá? Essa é uma questão muito importante nesse sentido, e houve um atraso exagerado no trip, de 16 milissegundos para 364 milissegundos. Tá? Para PRP e HSR, essa diferença foi inexpressiva. Dessa forma, a gente consegue provar, né, que para o barramento de processo, o protocolo de redundância RSTP ele não é, né, indicado nesse sentido, por conta justamente dessa tempo de recomposição. Tá? Os mais indicados, protocolos PRP e HSR. Tá? Então, dentro do tempo aí, agradeço, muito obrigado pela atenção de todos.